Olá, pessoal! Olá, pessoal! Hoje nós vamos compartilhar nossa experiência de ter ficado 365 dias sem comer açúcar. Exatamente. Então, nós começamos a não comer açúcar no dia 1º de janeiro de 2021. E hoje, dia 31 de janeiro, dia 31 de dezembro de 2021, será o nosso último dia sem ficar totalmente sem açúcar. Ou seja, hoje depois da meia-noite a gente pode comer à vontade que tá tudo resolvido, tá tudo bem. Só que a gente vai fazer isso Bom, esse desafio, vamos explicar um pouquinho por que a gente fez isso, né? Por que a gente quis ir nessa direção. Ana, o que te motivou a fazer isso? Pra mim, foi porque eu queria, ao longo da vida, eu sempre gosto de fazer alguns shifts, ou seja, algumas mudanças para melhor. E eu penso que na minha alimentação, uma alimentação sem totalmente açúcar ou com muito menos açúcar, seria melhor para minha saúde. Então foi por isso que eu quis não comer açúcar, fazer essa experiência durante um ano. E você? Então, na verdade, eu fiz por causa da Ana. Ela falou que era pra fazer, eu falei, então vamos fazer junto. Aí fizemos juntos, na verdade. Na parceria. No companheirismo. Não teve nenhuma coisa a mais, assim, dessa vez. Então foi por causa da Ana. Eu falei, vamos fazer junto e vamos ver o que dá. E a gente conseguiu, né? Então toca aí. Exatamente. Um ano sem comer açúcar. Isso aí. Como que você se sentiu? Vamos falar um pouco de como a gente se sentiu sem açúcar durante um ano inteiro. Então, antes desse ano, a gente já tinha uma boa alimentação, com muito menos açúcar. A gente tinha um hábito de só comer açúcar sexta, sábado e domingo. Só no fim de semana, né? Exato. Então, de segunda a quinta, a gente não comia açúcar mesmo. Então, mais sexta, sábado e domingo, a gente comia sobremesa, a gente comprava um chocolatinho. Eu me senti super bem. Na verdade, eu gosto de desafios que nos tornam melhores, né? Sempre gosto desses desafios. Só que já tá na hora da gente falar o porquê, os desafios que nós tivemos, ainda não, né? Ainda não. Eu acho que uma coisa também que vale a pena a gente falar é que assim, no início, acho que nos 2 primeiros meses, foram bem desafiadores. Porque, como a Ana falou, a gente no final de semana a gente comia açúcar, comia doce, chocolate, né? Nunca comemos tanto assim, mas a gente comia sempre no final de semana, era o nosso acordo. E eu acho que nos primeiros meses, no final de semana a gente não comia, então a gente realmente tirou tudo. Acho que a gente nem pensou em nenhuma substituição, né? A gente pensou em pouca coisa, né? Eu acho que no começo a gente tirou tudo, né? Sim. Eu já nem lembro mais, faz tanto tempo que... Sim, a gente tirou isso, né? totalmente o açúcar. Só que a gente, às vezes, quando queria uma sobremesa, fazia alguma coisa com tâmara, que a gente deixava de molho, tâmara, e a gente fazia umas bolinhas, só que depois, com o tempo, a gente foi enjoando disso também. A gente fez exatamente, a gente fez umas coisas que não ficaram boas, outras ficaram boas, foi meio assim, foi na tentativa e erro, né? E agora, algo que a gente descobriu é que tudo tem açúcar. Mesmo as comidas salgadas, que a gente acha que são salgadas, vai açúcar. Por exemplo, se a gente comprar qualquer tipo de pão, a maioria dos tipos de pão em padaria ou supermercado, vai ter açúcar. O pão foi feito levando açúcar. Então, se a gente for em algum lugar comer no restaurante que vai molho de tomate, uma pizza e vai molho de tomate, é muito provável que nesse molho de tomate foi açúcar. Então, que mais? Mas antes a gente entrar na parte do desafio, acho que esse foi um desafio porque a gente viu muita barreira pra gente continuar. Vamos só voltar um pouquinho antes. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente aprendeu com esse um ano sem açúcar? O que nós aprendemos? Vamos falar pra mim a primeira coisa. Tá bom. Pra mim foi que a gente não precisa de açúcar. Esse foi o meu aprendizado. Por quê? Porque quando a gente fica, como eu falei, nos primeiros meses sem comer açúcar nenhum, né? E a gente tá falando de açúcar aqui, açúcar da cana, né? De vez em quando, ocasionalmente, a gente comia mel. De vez em quando, às vezes tinha alguma coisa que tinha mel, a gente comia e tal. Mas o foco nosso desses 30 dias foram sem açúcar, o açúcar da cana mesmo, né? E pra mim, o maior desafio foi esse. No começo a gente acha que mas também precisa... eliminamos todos os adoçantes. Então, sim, nem sim. xilitol, eritritol, stevia, eliminamos todos os adoçantes mais ou também. menos. Porque tinha chocolate que a gente comprava que tinha alguma coisa de adoçante assim. Tinha. Outro tinha. Tinha um chocolate que era... isso também que a gente aprendeu. Isso é uma coisa assim.
Então, assim, primeiro a gente não precisa. É mais um vício que a gente está acostumado, eu acho, né? Esse começo. Um hábito. Um hábito, e tá tão arraigado, porque imagina, a gente nunca teve um período tão longo assim, né? De ficar um ano sem comer açúcar. A gente já ficou outros momentos com períodos pequenos. Vamos ficar um mês sem açúcar, vamos ficar tanto tempo. A gente já fez. Mas um ano foi uma coisa, assim, realmente muito, muito difícil, né? Muito desafiadora, né? E o que mais? O que pra você foi um aprendizado? Sei lá, o que você sente disso tudo? Que existem vários outros não. Qualquer coisa que existe no supermercado que fala que é zero, na verdade tem um tipo de adoçante e de açúcar que não é o mais saudável, como por exemplo maltitol, maltodextrose. Inclusive, deixa eu até abrir um parênteses. O maltitol não é um açúcar que eles usam para substituir o açúcar da cana, né? Mas até onde a gente sabe, ele muitas vezes ele é pior do que o próprio açúcar da cana. Exato. Então, assim. Então, mesmo que seja zero, não é saudável. É preferível ficar sem. Exatamente. E quando tá com zero açúcar, quer dizer que tá zero açúcar da cana, mas tem outros adoçantes e nem sempre esses adoçantes são tão bons. E eu acho que a gente entrou num ponto interessante, que a gente começou a fazer alguns doces, porque a gente viu que se a gente fosse depender, né, dos doces que a gente encontrava no supermercado, a gente não ia comer, não ia ser muito saudável. E como o nosso objetivo era para ser saudável, né, ficar um ano com menos açúcar no organismo, não faria sentido a gente substituir por um outro que talvez seja até ruim para o nosso corpo, né? Então a gente realmente queria ficar sem nada. A gente usou daí bastante tâmara. Exato, principalmente no início, porque foi muito... a gente sentia vontade, né, de comer doce, então é isso. Era aquela coisa, né? Eu passei a comer mais frutas também, sempre que dava aquela vontade de um docinho, ainda mais um TPM, aí eu comecei a comer mais frutas, e eu adoro fruta, sempre comia, mas acabei aumentando um pouco mais a quantidade de fruta. Eu acho que eu aumentei um pouquinho de fruta, mas eu acho que eu comi mais castanha. Comecei a comer mais castanha de caju, assim. Amêndoa. Castanha do Pará. Mas teve mais uma coisa que eu comi, que eu não tô lembrando agora, que de vez em quando me dava vontade, eu comia. Eu vou lembrar depois, mas alguma coisa que eu sentia assim, não, quero comer, eu comia isso aqui e resolvia. Não tô lembrado o que é. Talvez seja, sei lá, banana. Banana pode ser, uma coisa bem doce. Pode ser. Bom, e os desafios? Então vamos entrar no desafio. Quais foram os desafios que a gente sentiu? O primeiro desafio é que a gente tinha o hábito de comer um docinho, de ir num café no final de semana, sexta, sábado, domingo, ir no café e comer um docinho junto com o café. E aí a gente parou com esse hábito. A gente ia, tomava o café, mas não comia o docinho. E esse foi desafiador, porque a gente tinha esse hábito, era algo gostosinho que a gente fazia. Então eu achei bem desafiador não comer o docinho. E sempre que a gente pede o café, vem um outro docinho pequenininho, uma bolachinha que também vai açúcar. Então era algo que a gente também deixava, né? Não comia. Uma coisa que a gente, até esqueci de falar antes, uma coisa que a gente aprendeu é que tem o açúcar do coco, que é o próprio leite do coco. Se você bater ele é bem doce e tal. E é um açúcar muito bom, até onde a gente sabe ele é bom, ele é saudável para o corpo, e é um bom substituto. Então se você encontrar açúcar de coco, né, açúcar do coco mesmo, né, eles fazem às vezes de uma forma... A gente não usou tanto isso, mas eu sei que tudo que tinha açúcar de coco ficava gostoso, né, que era só o coco mesmo, né, não tinha nenhum outro tipo de adoçante, era muito bom. Tanto que a gente descobriu um chocolate que era muito bom. Que foi, na verdade, o único açúcar de coco que a gente comeu, na verdade. Verdade. Mas existe açúcar de coco vendido no saquinho, açúcar separado, ele existe. Mas a gente não consumiu, não usou. A gente achou um chocolate que tinha 2 ingredientes, que era cacau, a manteiga de cacau e 4 ingredientes. 4 ingredientes de duas fontes, né? Isso, exatamente. Que era o cacau que vinha, a manteiga de cacau e o cacau mesmo. E o coco, que era o óleo de coco e o açúcar de coco. Então esses 4 ingredientes vindo de 2 frutas só, e esse chocolate foi o que a gente mais gostou. A gente chegou a comprar uma época, a gente comprava para todo final de semana, né? Porque a gente gostava desse chocolate. Aí teve um dia que a gente falou, não, mas a gente tá comprando todo final de semana para comer esse, porque esse não tem açúcar mesmo. Mas a gente só foi descobri-lo depois de uns 6 meses que a gente tava sem comer nada. Porque a gente começou a ver, poxa, a gente gosta de chocolate.
mas chocolate a gente não encontra sem açúcar, né? Ah, e tinha mais uma coisa, a gente queria comprar chocolate que não tivesse também muito laticínio, né? Sem laticínios. Sem laticínios, né? Então foi esse que a gente encontrou e é muito bom, ele é vegano e tal, muito bom, e acho que quebrou bastante o galho, né? Ah, e uma outra questão desse desafio que você já falou, é impressionante como tudo tem açúcar. Às vezes a gente queria, vamos comprar um pão, né? Sei lá, vamos fazer um sanduíche, vamos comprar um pão para casa, para variar um pouquinho. Às vezes a gente fazia pão em casa e tal, mas vamos variar um pouquinho. Aí você pega um pão e é muito difícil você ter um pão sem açúcar. É muito difícil, né? E a gente encontrou, só que às vezes eram muitos específicos, era só num lugar que a gente encontrava, não tinha muita variedade, né? E de novo, a gente não queria também se encher de lactose, de laticínios, né? Porque eu tenho um pouquinho de alergia à lactose, então eu queria tirar também isso. Então a gente queria sem açúcar e sem lactose. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Então, como eu falei, é o açúcar, é o molho de tomate. E tem várias comidas também, quando a gente vai comer fora, que a gente não sabe que tem açúcar, que pode ter colocado ali no ingrediente. Por exemplo, uma das comidas que vai açúcar é o sushi. Então, sushi também no tempero do arroz vai açúcar. É verdade. Né? Então, e muito mais. Então a gente comeu fora muito pouco, né? E a gente preferiu comer mais em casa. É verdade. E agora, o que a gente vai fazer em 2022? A gente vai continuar sem desafios. açúcar? Não, mas vamos continuar sem açúcar ou não? Vamos acabar agora. Como é que vai ser? Olha, eu pretendo, vamos ver, a gente ainda vai fazer um vídeo, né? Como que foi o retorno, alguma coisa com açúcar. E eu pretendo comer bem menos, com certeza. Eu também. A gente não comia muito, mas eu prefiro ainda continuar aí, comer muito raramente, talvez um pedacinho de bolo no aniversário. Porque sempre que tinha aniversário a gente não comia o bolo, a gente não comia nenhum doce. Inclusive, nosso aniversário é em janeiro, né? Alguns amigos convidaram a gente pra gente fazer uma festa conjunta ali, né? Porque a gente tava no meio da pandemia, né? Então a gente não podia reunir muita gente e tal, mas a gente falou, vamos fazer pelo menos um bolinho e a gente se cumprimentar ali, né? E a gente não comeu o nosso bolo de aniversário. A gente não comeu. Né? Tanto que a gente ganhou um presente de aniversário, que era alguns bombons, né? Sim. Isso foi no começo desse ano, né? Do ano de 2021. E a gente deu pra nossa filha Sofia, que ela não tava fazendo essa dieta, né? Então, enfim, desafio. Né? Mas algo que foi interessante, até como você comentou da nossa filha, ela tem... Quando a gente começou, ela tinha 11 anos, né? No início do ano. Então, ela falou assim, puxa, mas vocês não vão comer açúcar, mas eu vou sair prejudicada com isso. Porque vocês não vão fazer nenhuma sobremesa em casa, eu vou sair prejudicada. E no final das contas, acho que ela talvez tenha comido um pouco menos, mas várias vezes ela comia mais. Por quê? Porque se a gente ia no café e se a gente pedia um cafezinho, vinha uma bolachinha, um biscoitinho, ela comia o nosso. Ela comia o dela, o meu comeu e o do Ju. Comeu nosso presente de aniversário. Exatamente. Quando a gente ganhava alguma lembrancinha na com Páscoa chocolate. A gente ganhou alguma coisa também. Ela comeu tudo. Então, assim, na verdade, ela se deu super bem, né? E eu acho uma outra coisa que é importante falar sobre esse desafio. A gente recomenda fazer, é um desafio bem legal, né? Mas também, só pra ficar bem claro, isso aqui não foi uma dieta, né? Que a gente falou, não, vamos fazer uma dieta e tal. Nós já consumíamos pouco açúcar há muitos anos. A gente já consumia muito, assim, mais no final de semana e tal. Então, isso não é um desafio, ficar um ano sem açúcar, para quem de repente está comendo demais, porque vai sofrer muito. Então, a gente sugeriria começar com de repente, uma coisa mais gradual, né? De repente, assim, vou começar a comer açúcar só no final de semana, como a gente fez durante muito tempo. Depois, você, de repente, fazer um desafio desse, né? Só para ficar bem claro que, assim, é desafiador, é difícil, mas a gente já vinha se preparando de alguma forma nesse sentido, né? Para que de repente o pessoal ache que é uma coisa muito difícil e tal, né? E eu acho também que tem um outro detalhe. Para nós foi mais fácil porque a gente estava fazendo em 2 pessoas, né? Isso também é um outro componente importante. Se você fizer sozinha ou sozinho, talvez seja mais difícil porque você não vai ter um apoio da outra pessoa. Imagina que você tá na tua família inteira, lá 5, 6 pessoas, e só você tá fazendo isso, aí você vê todo mundo comendo um doce, um bolo, qualquer coisa, uma sobremesa, e você não come. Vai ficar mais difícil. Então talvez ache um parceiro, né? Pra fazer junto, talvez ajude bastante isso, né? É verdade, uma companhia sempre
ajuda ali na criação do novo acho hábito. que ajuda muito. E o seu... E outra coisa é que foi uma experiência que a gente quis fazer. E nós não fomos tão radicais, no sentido de... se a gente estava num lugar, estava viajando e tinha um sanduíche lá. Talvez a gente comia o sanduíche, talvez esse pão do sanduíche tenha sido feito com açúcar. Então, ficar 100% sem açúcar, ainda mais com produtos industrializados, que não é sempre que a gente tem uma possibilidade de levar algo, né? De fazer algo ali. Então... é praticamente impossível. É desafiador, realmente é desafiador, precisa ter fazer uma programação, um planejamento bem extenso. Então, nós não fomos 100% radicais. Então, a gente não comeu doce, mas talvez tenha algum outro, algum salgado que a gente pode ter comido e que poderia ter algum tipo de açúcar, né? Isso é verdade. E agora, desafio para o ano que vem. Só antes da gente entrar nesse assunto, é o seguinte... Hoje à noite a gente tá preparando um brownie. Que vai um pouquinho de açúcar, não vai tanto, porque a gente também não tá querendo fazer um choque... Como é que chama? Choque anafilático? Não, sei lá. Um choque muito brusco no nosso organismo, porque a gente ficou um ano sem. Então a gente vai fazer um doce pro Réveillon de hoje à noite, e a gente vai comer menos, né? E só depois da meia-noite também, porque senão não completa os 365 dias. Eu lembrei, mas um aprendizado, algo que eu notei, que eu não notava antes, é exatamente isso, que a maioria das coisas que a gente come, muitas das coisas que a gente come, mesmo sem saber, vai açúcar. Então imagine, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu como um pouquinho de açúcar só, eu só como um bombonzinho depois do almoço, um chocolatinho depois do jantar, uma sobremesazinha, mas na verdade você está comendo muito mais do que isso, né? Porque muitas das coisas que a gente come vai açúcar, mesmo os alimentos salgados vão açúcar, alimentos industrializados, às vezes algum outro vai açúcar, e às vezes é um adoçante que não é tão bom para a saúde, que a gente está comendo também. E então, na real, a gente come mais açúcar do que a gente imagina que come. Isso é verdade. Então isso, achei que foi um aprendizado que às vezes a gente pensa, o açúcar que eu como é só aquela sobremesa que eu resolvi comer, aquele chocolatinho que eu comi, aquele bombonzinho, aquele bolo na padaria, no café, mas na verdade é muito mais do que isso que você está comendo. É verdade. Então vamos para a parte final. Nosso desafio para o ano que vem, então, qual vai ser? A gente pensou, a gente conversou sobre, cada um falou o que gostaria, e o nosso desafio vai ser jejum de 24 horas durante uma vez por semana. Então, um jejuzinho de 15, 16 horas, a gente já faz umas 5 vezes na semana. A gente já faz esse jejumzinho, né? Só que agora a gente quer colocar um desafio maior, que são 24 horas de jejum uma vez por semana. Isso aí. E vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se a gente vai sobreviver esse ano, né? Não, brincadeira, sobrevive, sim. E vamos ver, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente falou, né, qualquer coisa, quiserem perguntar, alguma dúvida, escreva aqui embaixo, a gente responde, tá? E conta também quais tipos de desafio você já fez, para ter a sua experiência própria, para ter o seu aprendizado, e conta pra gente, quais desafios você já fez, né, pra gente, de hábito que você quis mudar. Mas o legal é que seja 365 dias. Então, um ano fazendo isso, mesmo que tenha sido menos, não tem problema, né? Mas quanto aos desafios. E até a gente pode ser um desafio que a gente possa fazer depois, né? Depois desse um ano de jejum, a gente vai fazendo aí os desafios. A gente gosta bastante de ter essas experiências, de experimentar, de ver o que acontece, como a gente reage, ou quais são as dificuldades, as facilidades. E a gente fez sempre fez isso muito buscando fazer isso antes que a gente precise disso, né? Porque toda vez que a gente coloca um desafio pra gente, é um desafio pra gente ficar melhor, não é um desafio só pra gente sofrer, né? É um desafio pra gente realmente sair desse período com algum tipo de ganho, né? Porque imagina, como a Ana falou, se você ficar um tempão, como a gente ficou, sem colocar açúcar pra dentro do corpo, a gente ganhou talvez aí alguns dias, quem sabe algumas semanas de vida lá pra frente, né? Porque a gente não sobrecarregou tanto o nosso organismo com tanto excesso de açúcar. Então, a gente tem esses desafios para isso, né? Para cada vez se aprimorar um pouquinho mais, né? E adquirir hábitos melhores. Exatamente.
Mais alguma coisa? Não, que eu me lembro é isso. Bom. Pessoal, então, feliz 2022 para vocês, que vocês tenham um ótimo ano, né, para todos nós. E vamos aí, seguindo em frente e com novos desafios e novos, enfim, novos avanços aí na nossa vida. E melhores hábitos. Sempre. É isso aí, pessoal. Feliz ano novo. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.